É um campo de treinamento espiritual que vai te promover do nível que você está hoje para o próximo nível que Deus quer te levar. Mas se você não resistir à tentação da fome, à tentação de usar Deus para o seu bel prazer e à tentação de você querer antes da hora viver o seu propósito, você não conseguirá alcançar aquilo que Deus preparou para você. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem de sabedoria. Eu me chamo Alcindo Neto, sou pregador do Evangelho e esse canal eu criei com um único propósito: levar até você e a muitas pessoas uma mensagem de sabedoria através da palavra de Deus, de uma forma simples, para ajudar você e outras pessoas a alcançar os seus objetivos, a ter uma vida com propósito nessa terra e conseguir entender muitas vezes o porquê e para que nós passamos por situações aonde Deus quer nos levar para algo que Ele já tem preparado para nós, mas que nós muitas vezes não entendemos. E é sobre esse assunto que eu quero falar nessa mensagem com você. Talvez você já tenha ouvido sobre deserto. Esse tema é um tema, principalmente no meio cristão, muito comentado, referindo-se a um período onde nós passamos por dificuldades. Então, quando você diz, estou vivendo um deserto, estou passando por um deserto, nós cristãos já entendemos que você está passando por um tempo difícil. Mas hoje essa mensagem traz uma essência do período de deserto, onde eu quero tratar com você sobre um campo de treinamento espiritual. E por que eu quero te falar isso? Porque no deserto você vai ser tentado. No período de deserto, um período de dificuldade, um período de mudança de ambiente, um período onde tudo aquilo que você plantou, tudo aquilo que você fez não significa nada, porque ali não é um lugar de plantar, não é um lugar de colher, mas é um lugar de ser cuidado por Deus, de ser tratado pessoalmente com Deus. Satanás, o nosso inimigo, vai te tentar também, inclusive por ordem de Deus. Na história que eu vou ler, você já conhece ela, a história de Jesus quando está no deserto. Essa situação que ocorre ali traz uma mensagem muito poderosa para os dias atuais. E se você que está me ouvindo aqui hoje está passando ou já passou por algum deserto e até hoje não entendeu o porquê passou por isso, ou não conseguiu extrair 3 coisas principais que um deserto pode trazer para você. Primeiro, como você consegue lidar com as tentações da vida. Segundo, é um tempo onde você consegue lidar com ambientes de mudança, te preparando para situações difíceis do futuro. E o terceiro, e não menos importante, para que você consiga entender qual que é o seu propósito divino. Se você conseguir captar essas 3 chaves que hoje vai estar nesse vídeo, eu tenho certeza que você não vai mais reclamar ou murmurar dos desertos que Deus vai te colocar. Muito pelo contrário, você vai conseguir enxergar propósito nisso e você vai perceber que é Deus te preparando para uma nova fase da sua vida. Antes de mais nada, se você já é inscrito nesse canal, deixa o seu like. Se ainda não, se inscreva, ativa o sininho, compartilhe essa mensagem se ela fizer sentido e te abençoar. Compartilhe ela com mais pessoas, porque isso vai nos ajudar a propagar o Evangelho e também vai ajudar o YouTube a entender que esse canal é relevante, tem uma mensagem poderosa. Aqui nós pregamos o Evangelho verdadeiro. Eu não estou aqui com uma mensagem motivacional, muito pelo contrário. Eu quero te ensinar, através da verdade que é a palavra de Deus, princípios milenares, palavras poderosas que dão certo, que funcionam e que eu tenho certeza que vai contribuir com a tua vida. E se você puder compartilhar com mais pessoas, vai abençoar a vida de mais pessoas também. Amém? Bom, em Mateus, no capítulo 4, a partir do primeiro versículo, diz assim: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Então, o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Bom, essa mensagem não tem o intuito de falar sobre a questão da identidade em si, porque muitas pessoas você já deve ter visto, e muitos já pregaram aqui na internet, nos cultos, sobre a questão da identidade. Se você é o filho de Deus, muitas vezes Satanás, por 3 vezes ele fala para Jesus: se você é o filho de Deus, e a gente precisa lembrar que antes de Jesus ser levado ao deserto pelo Espírito Santo, Deus abre o céu quando Jesus é batizado por João Batista e diz: esse é meu filho amado do qual eu me agrado. Então a gente entende que aqui há uma disputa sobre a questão da identidade. E nós precisamos saber, só para ficar claro, que quando você dá ouvidos a Satanás, ao nosso inimigo, sobre a questão de quem você é, o próximo passo é ele colocar dúvida de quem te criou. Você não sabendo quem você é e quem te criou, logo você começa a despertar em você raízes de complexos de inferioridade, complexos de rejeição e outras coisas que vêm mexer com quem você é e quem te criou. Ali, Satanás consegue brincar com a sua vida e deixar você confuso ao ponto de não conseguir encontrar o seu propósito. Então, com base nisso, só para introduzir, eu quero que você entenda que o deserto é um período chave de transformação nas nossas vidas. Você entra de um jeito no deserto, mas não tem como sair dele do mesmo jeito. Aliás, digo por experiência própria, quando Deus nos convida a vir por um período de deserto, a gente tem a escolha de morrer nele ou sair de lá vitorioso. Então, ou seja, está nas tuas mãos hoje decidir se você quer ser derrotado no deserto ou se você quer sair dele vitorioso. Porque uma coisa é certa, o deserto ele é solitário para quem não consegue se aproximar de Deus. Vou repetir, o deserto é solitário para quem não consegue se aproximar de Deus, porque esse é um ambiente perfeito para você se conectar com o teu Pai, com o teu Criador. E ali, sem distrações, você consegue ouvir a voz dele, você consegue se aproximar dele e começar a ter clareza daquilo que ele te preparou. Só que para isso acontecer de uma maneira eficaz, Deus vai permitir que o inimigo se aproxime de você. E aqui eu quero que você entenda que, como eu li na mensagem, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Então, ou seja, é no momento do esgotamento físico, é no momento da fome que o tentador aparece nas nossas vidas. Então não espere que o diabo vai te tentar quando você estiver saciado, quando você estiver adorando, quando você estiver bem, tranquilo, orando, fervoroso, alegre. É no momento de fraqueza, é no momento de vulnerabilidade que Satanás é especialista em começar a tentar você com propostas. E a primeira que ele trouxe para Jesus é transformar a pedra em pães. Por quê? Porque a fome é uma grande janela, uma grande oportunidade para a tentação tirar você do propósito. Essa batalha e essa mensagem tem esses dois extremos, a tentação e o propósito. Tentação existe para te afastar do propósito, e o propósito foi aquilo pelo qual você foi criado por Deus. Logo, se você é tentado e aceita, você se distancia de quem você é e logo a tua vida não tem mais sentido. É por isso que você vai ver muitas pessoas que têm sucesso empresarial, têm dinheiro, têm fama, têm riqueza, mas estão com a vida destruída. Não têm família, estão solitários, estão depressivos, muitos se matam. Por quê? Porque não encontraram propósito. Então, ou seja, sucesso sem deserto é sinal de fracasso. Vou repetir, sucesso sem deserto é sinal de fracasso. Não tem como você ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa realizada que transborda na vida de outras, se você não passar pelo deserto. Deus é especialista em levar grandes homens e povos para o deserto
para prepará-los para uma nova fase. E a primeira coisa que ele precisa trabalhar em nós é a gente não cair na tentação da fome, do desejo carnal de saciar uma fraqueza nossa. Então, ou seja, já viu pessoas que quando estão fazendo dieta, estão seguindo um cardápio ali de uma nutricionista ou estão fazendo atividade física, elas cortaram refrigerante, cortaram açúcar, às vezes algum doce, mas um dia que está passeando, se depara numa padaria com aquele doce delicioso de chocolate, aquele creme escorrendo, e a pessoa fala assim, mas um só não vai fazer mal. Isso é a tentação. É quando você está focado em um objetivo, que era perder peso e fazer dieta, mas quando você vê algo que brilha os teus olhos e pela necessidade de fome de algo gostoso, doce, saboroso, você acaba caindo nessa tentação. E aqui eu estou dando esse exemplo simples do doce para dizer que Satanás usa a mesma forma para tirar a gente de coisas grandes. Então, esse primeiro ponto, Satanás veio, o inimigo veio para Jesus e falou, se você é o filho de Deus, transforma a pedra em pão. Ou seja, sacia a tua necessidade momentânea e abre mão do seu propósito duradouro. E aí Jesus responde, mas está escrito que o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a primeira tentação que o diabo vem contra Jesus, e aqui eu deixo para você também, a primeira tentação que ele virá contra a tua vida vai ser te dar saciedade na sua carne para você se afastar do seu propósito. O período de deserto é um período onde Deus vai começar a trabalhar em você o espaço para ele derramar a unção dele, o poder que vem dele, para que você consiga estar capacitado, pronta para viver um novo tempo nessa terra, para cumprir aquilo que ele te criou para fazer. Então, se você não for capaz de resistir à fome da carne, ao desejo carnal, você não vai conseguir viver o teu propósito. Então, ou seja, Deus vai permitir o inimigo trabalhar em você, na sua carnalidade, para provar, para te testar e ver se você é capaz de resistir a esse tipo de tentação. Porque essa é a primeira etapa. Na segunda etapa, como nós lemos, o diabo leva Jesus à cidade santa, coloca ele sobre o pináculo do templo e diz, se você é o filho de Deus, se joga daí porque está escrito. Olha que interessante, Satanás conhece a palavra de Deus. Ele sabe usar a palavra, ele brinca com a verdade que é a palavra de Deus, tornando ela meias verdades. Ou seja, uma verdade distorcida, ela se torna uma meia-verdade, muitas vezes uma mentira, e o inimigo ele é o pai da mentira, mas que de uma forma bem contada, aonde a gente não tem clareza, onde a gente não conhece o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz, a gente pode acreditar. Aqui Jesus tinha todos os motivos para acreditar que o que Satanás estava querendo colocar para Jesus era algo que Deus poderia agir, porque ele está dizendo, se você se jogar daí de cima, a palavra diz que os anjos vão segurar você, porque está escrito no Salmo 91 que eles vão segurar você com as suas asas, não vão deixar você cair, não vão deixar você tropeçar em pedra alguma. Porém, entenda que Jesus aqui, ele recebe uma tentação espiritual, ou seja, é querer usar Deus para saciar minha própria vontade. Tome cuidado, porque muitas vezes no período de deserto, você vai querer usar Deus para atender uma necessidade sua, quando na verdade o período de deserto é você diminuir as suas vontades para olhar para a vontade dele. Isso aqui é muito forte, eu preciso que você entenda isso no teu espírito, não é na sua carne nem na sua alma. Quando Deus te leva para o deserto, você vai ser tentado em usar o poder dele para fazer as coisas do seu jeito. Quando na verdade a palavra diz que a nossa vontade tem que diminuir para que a dele prevaleça. Então não é eu me jogar sobre um lugar alto acreditando que os anjos vão me segurar, mas eu entender, como Jesus disse, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Ou seja, não zombe de Deus. Não viva uma vida de pecado achando que Deus vai assinar embaixo se você se arrepender e dizer, não, foi sem querer, eu estava fraco, mas já me arrependi. Não faça isso, porque o deserto é um período onde você precisa deixar as coisas que você era para se tornar quem Deus te criou para ser. É um período de transformação, de rompimento com o seu eu do passado, com os seus costumes, com as crenças, com os padrões de comportamento que você carregava, para viver a partir de agora, de acordo com a vontade daquele que te criou, sabendo que a sua identidade está nele
não naquilo que o diabo te propõe a viver nessa terra. E para piorar, a terceira tentação, ela vem com uma questão ministerial, ou seja, ela vai diretamente contra o propósito de Jesus Cristo. Jesus, o nome dele seria exaltado sobre todo o nome, mas não naquele momento, enquanto ele era Jesus homem na terra, mas sim depois da morte e da ressurreição. Só que Satanás, sabendo que ele não pode interromper o propósito de Deus na tua vida, na vida de Jesus, o que ele faz? Ele tenta antecipar, fazendo o quê? Te propondo uma tentação. Então, assim como ele fez com Jesus, ele levou ele a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: eu vou te dar tudo isso se prostrado você me adorar. Aqui é uma chave muito poderosa que eu preciso deixar claro para você. O diabo, nosso inimigo, ele vai tentar você por permissão de Deus, na sua carne, naquilo que você carrega, dons espirituais, uma mensagem de Deus, um testemunho poderoso, a mão dele que já existiu sobre você, para que você use isso ao seu favor e não para a honra e glória dele. Mas a terceira tentação, ela vai diretamente na adoração. O período de deserto é um período onde você precisa se desconectar das coisas mundanas, das distrações que vêm na tua vida e se conectar somente nele. Período de deserto tem uma curta duração para quem entende que é um momento de exclusividade e intimidade com o Senhor. Mas enquanto você estiver passando pelo deserto, se distraindo, saciando a sua carne, matando os seus desejos para passar por essa fase difícil, sem sentir tanta dor, sem sentir fome, sem sentir na carne o peso, você corre o sério risco de, na última tentação, você começar a adorar aquele que não é digno de adoração. Satanás é adorado quando muitos homens e mulheres, ao invés de dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor por providência, procuram recursos como dinheiro de aposta, tigrinho, aviãozinho, empréstimos e outras coisas, sem consultar a voz do Senhor. Satanás é adorado quando você está passando um momento difícil no teu casamento e ao invés de você se prostrar e clamar por ele por restauração, pedir perdão para tua esposa, pedir perdão para o teu marido, você recorre a sites de conteúdo adulto para saciar o prazer da sua carne. Então aqui, Satanás sabia que Jesus seria o nome exaltado sobre todo nome, já estava escrito isso. Porém, ele tentou antecipar, querendo dar a glória para Jesus de todos os reinos antes da hora, dizendo: se você prostrado me adorar, eu te darei todas essas coisas. E a resposta de Jesus foi: adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então vá embora, Satanás. Ou seja, quando o diabo, o nosso inimigo, ele tentar você naquilo que é o mais importante, que é a adoração ao Senhor, bata o pé e repreenda no mesmo instante, porque não pode negociar a adoração. Jamais troque o lugar do centro da tua vida, sendo Jesus Cristo, por outras coisas que o mundo pode oferecer. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você, porque aqui a gente precisa entender que o deserto ele não é só um lugar de dificuldade, de escassez. Eu quero te lembrar que grandes homens que estão na Bíblia passaram pelo deserto para viver o seu propósito. Eu quero te lembrar também que um povo saiu da escravidão e passou fome no deserto para poder tirar aquilo que eles comiam, aquela lembrança da comida do passado, para experimentar algo que eles nunca viram antes, que a terra nunca pôde produzir, que era o maná. Então, ou seja, é no deserto que você experimenta algo que a terra não produz. É no período de deserto que você recebe uma providência que não vem da terra, mas vem do céu. Então, ou seja, eu te convido nessa mensagem a abrir a sua mente e entender que o período de deserto, ele é um período onde você pode experimentar uma transformação em quem você é. É um campo de treinamento espiritual que vai te promover do nível que você está hoje para o próximo nível que Deus quer te levar. Mas se você não resistir à tentação da fome, à tentação de usar Deus para o seu bel prazer e à tentação de você querer antes da hora viver o seu propósito, você não conseguirá alcançar aquilo que Deus preparou para você. Você não é alguém perdido, você não é alguém desorientado, você não é alguém que não tem identidade. Você foi criado pelo Deus Todo-Poderoso e pelo exemplo do seu Filho Jesus Cristo, que passou por toda a provação,
todas as necessidades, teve fome como eu e você temos, passou por dificuldades como eu e você passamos. Ele venceu para provar para nós que quando Adão, o primeiro Adão, lá no jardim, no lugar onde tinha providência de tudo, ele, por causa da fome, foi comer um fruto, por causa do desejo de ir contra a palavra de Deus para ter o poder de Deus, comeu o fruto proibido. Deus colocou os anjos para proibir eles de acessar o jardim. Jesus, como o segundo Adão, vem e não cai na tentação da fome, não brinca com a palavra de Deus e não adora outro Deus a não ser o Pai Celestial. Os anjos, no final, vêm servir Jesus. E é por causa dessa escolha que Jesus fez, de vencer no deserto, que nós podemos hoje acessar a graça, o jardim, o trono, a presença do Pai. Então entenda, todo o deserto tem o propósito de tirar de um lugar de proibição, de um lugar de escassez, de um lugar de dificuldade, para te colocar aonde Jesus é o centro da tua vida. E você vai poder acessar, ainda que tenha aflições nessa terra, ainda que passe por muitas perseguições, você vai poder acessar coisas extraordinárias que só o Pai Celestial pode te dar. Espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. Compartilhe ela com mais pessoas e que Deus te abençoe.